Fala galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e agora a gente vai falar sobre o SkyPad. Um pad de vidro que é muito amado por muitas pessoas, mas tem sempre aquela velha e boa história, ou você ama ou você odeia. Por quê? Porque ele é um pad de vidro, uma estrutura hard, e que proporciona um melhor deslize do seu mouse e uma maior acuracidade em termos de como o seu mouse desliza sobre ele. O que isso quer dizer? Quando a gente usa os mousepads de pano, a gente sabe que depois, com o tempo, o mouse ele começa a deslizar diferentemente em cada uma das posições do mouse. O mouse de vidro evita isso, né? Ele faz com que todos os seus movimentos sejam muito mais precisos e que dure tecnicamente para sempre. Um dos grandes pontos positivos de um mouse de vidro é que ele tem uma durabilidade tecnicamente infinita. Por todas essas razões, eu queria muito testar esse mousepad e eu gostaria muito de saber qual é a dele. Eu nunca utilizei mousepad de vidro, eu sempre tive mouses de tecido e eu gosto muito de mouses que sejam speed. Por esse motivo, eu decidi comprar ele e testar para saber qual é. A minha primeira percepção dele é que, de fato, o mouse desliza bem mais do que um mousepad tradicional. Bem mais é uma coisa meio estranha de dizer, né? Ele, de fato, tem muito menos fricção. De fato, o mouse ele se movimenta nos eixos muito mais facilmente e de forma correta, eu diria. Então, o que eu quero dizer de movimentação entre eixos, né? Se eu mexo no eixo X ou no eixo Y, essa movimentação é idêntica. Vocês podem ver que tem mousepads como a Artisan que escrevem nos seus produtos que a movimentação é diferenciada em termos de X e Y, né? Para proporcionar, na verdade, um flick mais rápido e, na verdade, um ajuste de mira horizontal e vertical mais devagar. O mousepad de vidro é tudo igual, né? Tudo idêntico. O ajuste é instantâneo e deveria refletir tudo do seu mouse. Vamos começar agora a falar um pouco das características dele e começar o review para vocês. Primeira parte do mousepad que eu gostaria de falar para vocês é com relação a conforto, né? Isso é uma coisa bem importante porque mousepads de vidro, como eles são de vidro, eles são um pouco menos confortáveis do que os mousepads tradicionais que a gente tem, né? Então ele não tem almofadinha, não tem absolutamente nada que proteja o seu pulso nele. Porém, eu vou ser muito honesto, eu achei ele bem mais confortável do que eu imaginava que ele era. Por que eu digo isso? Primeiro porque ele é fino, ele tem 3 milímetros de altura, ou seja, ele tem, né, uma altura normal, padrão dos outros mousepads que a gente vê pelo mercado. Então, pela base dele ser uma base bem fina e a lateral dele ser meio sextavada, né, como é que eu posso dizer isso? Ela não é reta, não é um quadrado que machuca essa parte do pulso aqui, né? Então, eu diria pra vocês que é muito confortável utilizar ele. Em termos da aspereza, né, então, em termos do topo do pad, ele é um topo do pad que eu diria pra você, ele é meio fosco, né? Se é que eu posso dizer isso. Então, se você pega seu dedo e desliza sobre um vidro fosco, é mais ou menos essa sensação que você vai ter com esse pad, né? Ele tem uma sensação bem suave na mão, então não é uma sensação que machuca, incomoda e nada mais. Antes de comprar o mouse, eu vi muitos reviews e li muito sobre, e aí eu vi que muita gente reclamava que, o braço gruda, ele vai perdendo deslize e vai ficando meio estranho. Galera, eu não notei absolutamente nada disso. Tipo, eu diria que meu braço desliza muito bem sobre o pad. Eu tenho uma vantagem que eu mexo muito mais o pulso do que a mão. Então eu não sou uma pessoa que vai ficar utilizando o mousepad completo. Eu vou sempre fazer microajustes no pulso e se precisar eu movo um pouco, né, a mão. Mas geralmente eu tô movendo muito mais o meu pulso no pad. E eu não noto esse tipo de coisa. Falam, você vai precisar comprar um manguito, né? Que é aquelas mangas, tipo, até o pulso, até aqui, todas especiais para que você consiga utilizar o pad na sua totalidade. Galera, honestamente, eu não notei nada disso, tá? Sendo muito franco com vocês. Eu noto, sim, que, de fato, é vidro. A gente sabe que existe, sim, uma fricção um pouco maior na pele, né? E eu acredito que pessoas que tenham maior suor, né? Que suam mais no braço, provavelmente vão ter mais problemas do que as pessoas que não suam tanto. Eu, por exemplo, não suo muito no braço. Não tenho essa característica, nem na mão. Então, pra mim, utilizar isso daqui tá super tranquilo, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu coloco pra vocês de atenção, tá? Vocês têm que notar se vocês têm essas características e se possivelmente vocês vão ter que comprar um manguito ou não. Agora, entrando na característica técnica do produto mesmo, a parte de deslize, né? Se eu noto que o meu mouse ele fica mais, ele desliza mais ou menos no pad. Vocês sabem que eu tenho o Artisan Hayate Otsu, que é um mousepad super rápido.
Eu noto que ele é mais rápido do que o Hayate, obviamente, né? Se eu estivesse falando o contrário, eu estaria mentindo. Mas eu também não noto que é lá essas coisas, viu? Eu não noto que, tipo, eu vi uns vídeos de uma galera que o mouse fica rodopiando. Cara, a não ser que o cara tenha colocado óleo embaixo do fit dele, eu não sei como é que ele fazia aquilo ali, não. Né? E eu tenho, um mouse fit excelente aqui da Razer, né? Um PTFE super puro, super bom e de longe um dos melhores que eu já tive. E, cara, eu não noto esse deslize que a galera nota, tá? Isso é sendo muito franco com vocês. Obviamente ele desliza bem mais do que o normal, tá? Mas não é nada descontrolado. Eu diria que tá tudo certo. Eu joguei CS, eu joguei Valorant, fiz uns testes em game e, cara, a minha mira não ficou tão descontrolada assim como a galera fala, não. Tem muitos comentários que dizem que quando você clica, né, o fato de clicar e fazer a força para baixo do mouse, ele muda o eixo, né? Ele dá uma deslizada para cá. Cara, eu clico, ele fica fixo no mousepad. E aí, assim, eu não sei se eu preciso ter um super fit novo, novinho, em folha, para ter aquele deslize perfeito que a galera fala. Mas, galera, isso não existe em mundo nenhum. Né? Ninguém aqui vai ficar comprando fit, vai usar um fit por semana para usar um mousepad, né? Isso, senão tornaria o mousepad surrealmente impossível de ter e não faria o menor sentido. E agora eu gostaria de passar com vocês alguns pontos que não me agradaram tanto sobre esse mousepad. Acho que o principal deles é o fato dele ser muito gelado. E aí vocês podem dar risada e falar, porra, que coisa escrota, mas é verdade, ele é muito gelado, principalmente agora que a gente tá chegando no inverno, então jogar por longas horas nele gera um pouco de incômodo, né? Principalmente porque essa região aqui é uma região geralmente mais sensível do nosso braço. Então, cara, nessas horas eu entendo a galera que joga de blusa, que joga de manguito e tudo mais, né? Mas, assim, honestamente, eu não gostaria de ter um trabalho extra ou coisa do tipo extra pra usar um mousepad, né? Então eu acho que, sim, o mousepad deveria ser muito mais simples do que só isso, tá? Outro ponto que eu notei que, gente, não gostei tanto é simplesmente o fato de que ele engole mouse fits. Por ele ter um topo meio poroso, como eu comentei com vocês, meio fosco, e ele ser de vidro, cara, ele vai comer os mouse fits muito mais rapidamente do que o mousepad normal, tá? Então, assim, essa característica por si só já torna esse produto aqui muito mais caro do que ele é. Porque, por um lado, você não vai ter que trocar seu mousepad a cada 2 anos porque ele tá todo arrebentado, mas por outro lado, você vai estar comprando mouse fits, né, pra substituir, porque ele vai estar destruindo e corroendo todo o seu mouse fit de todos os seus mouses. Então, esse é um ponto bem importante para mencionar desse mousepad. O terceiro e último ponto, eu acho que ele é um mousepad que traz um pouco mais de trabalho, né, pro dia a dia do que um mousepad normal. Por que eu digo isso? Porque esse mousepad aqui, ele precisa ser limpo muito mais vezes, com muito mais frequência do que um mousepad normal de tecido. Você vai notar que conforme você for utilizando, se tiver um fio de cabelo, se tiver alguma coisa no vidro, cara, o glide vai dar uma travadinha, você vai sentir aquilo ali incomodando, vai parecer como uma areia, tá? E isso incomoda demais, demais. Então eu diria que, gente, honestamente, dá muito trabalho, tá? É uma experiência diferente, mas dá muito trabalho. E eu acho que mais um ponto que muita gente se interessa também é saber do barulho. Ele apresenta um pouco mais de barulho do que o normal, né? Então, assim, deslizar o mouse sobre ele significa ficar sobre um constante barulhinho de, tipo assim, o mouse tá deslizando. Isso pode incomodar muita gente, me incomoda, tá? Eu não gosto muito desse tipo de característica. Prefiro muito mais o mousepad de tecido que simplesmente não faz barulho nenhum, né? Então, cara, não é muito alto, né? Principalmente pra quem joga com fone e tudo mais, mas assim, chega a incomodar. E agora chegando um pouco no final do review, com as minhas percepções desse mousepad, depois de ter usado ele por uma semana, o que eu achei dele e se eu recomendo ele pra vocês. A resposta mais rápida que eu consigo dar pra vocês é depende. E eu sei que vocês vão me xingar e tudo mais. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com mousepad de vidro e nunca tinha tido uma experiência com mousepad desse calibre, né? Então, em termos de preço, ele tá custando por volta de R$1.000. É um mousepad muito caro. Depois de uma semana, eu acho muito difícil eu conseguir recomendar ele. A gente tem mousepads incríveis na faixa de preço de R$500, R$600, como o próprio Artisan, né? Então, você consegue quase comprar 2 Artisans pelo preço de um Skypad. Não vale tanto a pena, gente. Essa é a grande verdade. É um mousepad que vai te dar muito trabalho, é um mousepad que vai precisar de manutenção, é um mousepad que vai precisar ser limpo e, cara,
que vai precisar com que você compre novos fits para o seu mouse de tempos em tempos, porque ele vai estar corroendo esses mouse fits. O que ele te entrega em contrapartida? Ele te entrega um mousepad que você não vai precisar trocar, porque ele vai vir, vai ficar e tá aí. Ele vai ser um mousepad que vai te dar muita precisão com relação à sua mira. Então, como eu comentei pra vocês, independentemente pra onde vocês mexem o mouse, a sensação é a mesma. Então, você vai saber que tá indo pro lugar certo na hora certa, que não vai encontrar nenhum problema no meio do caminho, né? Nenhum suor, nenhuma parte ali que tá mais desgastada, nem nada. E, tecnicamente, o terceiro ponto é o deslize, se ele vai te entregar uma experiência mais rápida ou não. E sim, de fato, ele vai entregar uma experiência mais rápida. Não é fora de controle, não é uma coisa miraculosa, não é um negócio absurdo, não é nada do que eu vi a respeito das pessoas falando, meu Deus do céu, o mouse, nossa, ele anda sozinho na mesa. Cara, porra, não anda sozinho, mas nem morto. Tipo, se eu mostrar pra vocês, ó, vou tentar fazer um teste de glide. Vou dar uma levantadinha nele e vamos ver quanto tempo ele demora pra começar a andar. Ó. E ainda assim ele vai bem devagarinho. Então, gente, como é que as pessoas conseguem reclamar que o mouse tá andando sozinho em cima do pad? Eu não sei. E aí vai falar, pô, seu mouse fit que tá usado. O de vocês também estão. De todo mundo tá. Eu não vou ficar trocando mouse fit toda hora pra testar isso daqui, ou vou ficar passando paninho, polindo o mousepad pra, nossa, agora tá testando. Tô testando numa realidade. Uma realidade que é um mouse fit usado, o mousepad foi limpo, mas assim, não limpei ele antes de fazer esse vídeo, então tecnicamente ele tá como ele estaria na casa de vocês, tá? Então não tô fazendo nenhuma propaganda do mousepad e tentando vender ele pra vocês. Muito pelo contrário, tô tentando dar minha opinião honesta sobre o que tá acontecendo e obviamente falando pra vocês o que vai dar ou o que não vai dar. Beleza? Então, se curtiram o vídeo, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, me ajuda muito. Valeu!